gente, tudo bem? Eu gravei o GED, só que eu percebi que a gravação ficou ruim e ficou bastante grande também. Então, para dar eficiência aí aos estudos de vocês, eu vou gravar um vídeo à parte explicando todas as questões. Vou dividir esse vídeo em dois. Vou explicar da questão 1 até a 10. Em outro vídeo eu vou explicar da questão 11 até a 20, desse documento aqui, que eu já disponibilizei para vocês no grupo, tá bom? Então, bora lá começar. A primeira questão diz assim: sobre as regras gerais de execução civil, assinale a alternativa incorreta. Aqui tá errado, tá, gente? É a incorreta. Ele quer a incorreta. Foi erro de digitação. É a incorreta. Incorreta. O item A diz assim: a execução, ela se relaciona aos direitos, a execução se relaciona aos direitos a uma prestação, pois somente estes se referem ao poder jurídico que alguém tem de exigir de outrem a realização de uma conduta devida, que pode consubstanciar-se em um pagamento de quantia, em um fazer, em um não fazer ou em uma entrega de coisa. Gente, aqui no item A ele deu a definição do que é uma execução, né? O que é a execução? A execução, ela está ligada à ideia de satisfação do crédito, né? A satisfação daquele direito que deveria, daquela obrigação que deveria ter sido cumprida oportunamente pelo devedor e não foi cumprida pelo devedor. Logo, abre-se para o requerente, né, a possibilidade de requerer a satisfação daquela obrigação que não foi cumprida voluntariamente pelo devedor, através do processo de execução ou do cumprimento de sentença, dependendo do título em que se funda essa execução. É uma execução fundada em um título executivo judicial, então eu tenho o cumprimento de sentença. É uma execução fundada em um título executivo extrajudicial, então eu vou ter uma ação autônoma de execução, tá bom? Então o item A está corretíssimo. Item B diz assim: embora a execução jurisdicional pressuponha o reconhecimento prévio da exigibilidade da obrigação e de sua manifestação em um título executivo, isso não afasta por completo a atividade cognitiva desse tipo de processo, pois o juiz terá que reconhecer de questões como a admissibilidade, a valoração do título executivo, a regularidade de demonstrativo de crédito, o implemento de termo ou condição, a desconsideração da personalidade jurídica, a regularidade de penhora e da avaliação. Então, bora lá. É um mito se dizer que na execução não existe atividade cognitiva. Em determinados pontos, apesar do processo de execução do cumprimento de sentença ser um procedimento mais célere, certo? Ser um procedimento mais célere, o que acontece? Essa característica das execuções, no geral, não afasta em que em determinadas situações, determinados aspectos, o juiz ele possa fazer um juízo cognitivo, né? Ele efetua uma atividade cognitiva de conhecimento, tá? Então, por exemplo, quando ele analisa a regularidade, né, de um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito nas execuções de pagar quantia, no cumprimento de sentença que tem por obrigação o pagar quantia, e ele analisa a regularidade do demonstrativo discriminado do crédito atualizado, que é requisito, né, para ser demonstrado pelo exequente quanto é que o devedor está devendo a ele, de maneira atualizada, através dessa discriminação atualizada do crédito. Quando o juiz analisa esse demonstrativo do crédito, ele está realizando uma atividade cognitiva, tá? Então o item B está corretíssimo. Não caiam no mito de que na atividade, nas execuções, não tem atividade cognitiva em nenhuma hipótese. Pode ter sim e vai ter sim, tá? Em determinados pontos da execução, do cumprimento de sentença, vai ter sim atividade cognitiva por parte do magistrado, tá? Então o item aqui está correto e o item A também está correto. Item C: nas demandas executórias, exige-se a intervenção do Poder Judiciário para atuar no sentido de substituir ou de induzir
à vontade do executado, o que pode ocorrer por subrogação ou por coerção, respectivamente. Gente, dentro da teoria geral das execuções, do processo de execução, do cumprimento de sentença, a gente estuda dois tipos de execução: a execução direta e a execução indireta. A execução direta é aquela em que eu não tenho a presença, eu não tenho necessariamente a intervenção, na verdade, a intervenção do devedor para eu atingir o fim pretendido, que é a satisfação do crédito. Já na execução indireta, eu tenho a participação do executado, tá? Do executado para a satisfação do crédito. Um exemplo de uma execução indireta, né? Ou execução que utiliza meios executórios subrogatórios. A penhora, ela é uma forma de execução que não depende da presença do executado, né? Ele não vai atuar ali intervindo, ele não vai estar presente ali para a satisfação do crédito. A penhora, ela ocorre independentemente da vontade do devedor, do executado. Já na execução indireta, eu tenho a presença do executado aí atuando para satisfação do crédito. Quando, por exemplo, é imposto multa diária para o cumprimento da obrigação, o juiz está se utilizando de um meio coercitivo para pressionar ali o executado a cumprir. Então, é a execução indireta. Indiretamente, o executado ele está sendo forçado a cumprir com a obrigação, tá? Outro exemplo de uma execução indireta que utiliza os meios coercitivos é uma medida, né? É a apreensão de CNH, por exemplo. A apreensão de CNH é um meio executório coercitivo, né? Que força o executado indiretamente cumprir com a obrigação. Então, o item C também está correto. Item D. Assim como na execução penal, a execução civil é orientada fundamentalmente pelo jus puniendi, pois a prioridade é punir o executado de forma pecuniária pelo ato ilegal por ele praticado, relacionado ao inadimplemento de uma obrigação assumida. Gente, aqui está totalmente errado, tá? A execução civil, ela tem por fundamento a satisfação do crédito. É a busca pela satisfação do crédito, pela satisfação da obrigação que não foi cumprida, tá? É diferente da execução penal. Os princípios que regem a execução penal e a execução civil são princípios diferentes. Então, esqueçam que a execução civil, ela serve para punir o executado. Não, ela serve para satisfação da obrigação que não foi cumprida. O objetivo da execução civil aqui é a satisfação da obrigação e não a punição do devedor, do executado. Então, entender é o item que a gente deveria marcar, né? Porque a questão, ela quer a incorreta, tá? Então, item D aqui. Opa. Calma aí, meu povo. Item D é o item correto. Um momento aqui, peraí. Tirar a canetinha aqui. Voltar aqui. Saiu aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei. Continuando, então. Bora lá. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: Pedro celebrou o contrato de compra e venda de um veículo com João, materializando por meio de um documento particular assinado pelos contratantes e por duas testemunhas. Pedro efetuou o pagamento integral do valor pactuado, no prazo definido. Apesar do pagamento do valor estipulado, João
não entrega o automóvel, resistindo a toda tentativa de negociação extrajudicial. Nesse caso, qual é a forma mais célere para Pedro satisfazer sua pretensão? Vou pegar a canetinha verde. Qual é a forma mais célere para Pedro, né, o credor, satisfazer sua pretensão no âmbito judicial? Item A. Propor uma ação de conhecimento requerendo uma tutela provisória incidental, cautelar, destinada a impossibilitar a transferência do veículo a terceiro? Não, né, gente? Aqui, olha o que a questão diz. A questão diz que ele tem um documento particular assinado por duas testemunhas, né? Ou seja, ele tem um título executivo extrajudicial, tá? Logo, ele pode ajuizar uma ação de execução, um processo de execução de obrigação de entrega de coisa, né? É a medida mais séria aqui que ele tem para conseguir de maneira mais séria e mais rápida a sua pretensão, que é a coisa, né? A satisfação da obrigação, que é efetivamente a entrega da coisa, do automóvel. E é exatamente isso que diz o item B. Ele deve propor um processo de execução com a citação do executado, né? Porque é processo de execução. Se é processo de execução, eu tenho uma petição inicial e logo em seguida eu tenho a citação do executado para a entrega da coisa. E em caso de descumprimento, a adoção das medidas executórias necessárias para a satisfação da obrigação, entre as quais a busca e a apreensão do bem. Então, o item correto aqui é o item B, tá? Item C. Informar o fato à autoridade policial. Aqui eu não vou nem terminar de ler. Item D. Propor uma ação de conhecimento para constituir o título executivo judicial indispensável à adoção de medidas executórias contra João. Não, né, gente? Se ele tem um título executivo extrajudicial, ele não precisa ajuizar uma ação de conhecimento para conseguir a satisfação da obrigação dele. Ele pode entrar diretamente já com o processo de execução. Ele tem os dois requisitos necessários para se propor uma ação autônoma de execução de entrega de coisa. Qual é? Isso vale para todas as execuções, né? Seja ela no cumprimento de sentença ou seja ela no processo autônomo de execução. Ele tem o quê? Ele tem o título executivo e ele tem o inadimplemento da obrigação. Se ele tem esses dois requisitos, ele pode ajuizar um processo de execução, tá? Para satisfação da obrigação. Seguindo. Então, o item correto aqui é o item B. A terceira questão diz assim: a respeito da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação exequenda, assinale a alternativa correta. Gente, na colegiada, sempre se atentem ao que a questão está pedindo. Se é o item correto ou se é o item incorreto. Sempre se atentem a isso, tá? Tem inúmeras questões que vão te pedir o item incorreto. Ontem mesmo eu fiz algumas questões da minha prova de sucessões e tinha inúmeras questões pedindo somente o item incorreto, tá? Então, se você não estiver atento, você vai acabar errando. Atente-se se é o item correto ou incorreto que a questão está pedindo. Mas, continuando. Item A. Diz assim: a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante no título executivo. Guarda essa informação. Item B. Bora ver se o item B está correto. A certeza é a qualidade que permite a exata definição do montante da obrigação devida, que, no caso das obrigações de pagar quantia, é o valor a ser pago. Gente, aqui ele definiu, não a certeza, mas ele definiu o que é liquidez, né? Ele não definiu o que é a certeza, ele definiu o que é liquidez. Aqui ele trocou as informações. Ele define o que é liquidez e traz no item como certeza, no item B. E no item C ele traz a definição de certeza, mas no item ele coloca que é a liquidez. Então, o item C, ele diz assim: a liquidez diz respeito à existência do crédito e à determinação dos elementos essenciais da obrigação, tais como o sujeito, o objeto, a forma, a natureza da prestação. Aqui não é a liquidez, aqui é a certeza, tá?
Não é a liquidez, é a certeza. Gente, liquidez, a gente consegue visualizar bem nas obrigações de pagar quantia, tá? O que é a liquidez de uma obrigação de pagar quantia? É o valor devido. Thaisa contratou com fulaninho de tal, e esse fulaninho de tal tinha que prestar o serviço tal a Thaisa no dia X. Valor pactuado para o fulaninho de tal prestar o serviço para Thaisa, R$10.000. Qual é a liquidez dessa obrigação? R$10.000, tá? O item e a certeza, né? A certeza, gente, ela diz respeito exatamente à determinação dos elementos essenciais da obrigação, dos elementos subjetivos e dos elementos objetivos. Os elementos subjetivos são os sujeitos. Quais são os sujeitos que estão contratando ali? Quais são os sujeitos dessa obrigação? Quem é o credor e quem é o devedor? Tem que ter a definição exata de quem é o devedor e de quem é o credor, tá? O objeto, né, a forma, a natureza da prestação. Tem que estar definido no título qual é a natureza, qual é o objeto da obrigação. É uma obrigação de prestar um serviço? É uma obrigação de fazer? É uma obrigação de não fazer? É uma obrigação de pagar a quantia? É uma obrigação de dar, né? É uma obrigação de pagar? É uma obrigação de dar alguma coisa, tá? É uma obrigação de entrega de coisa? Então, isso é a certeza, é a definição desses elementos constantes no título executivo, tá? E a exigibilidade diz respeito ao poder, a possibilidade do exequente, do credor, poder exigir a obrigação do executado. Você tem que averiguar se a obrigação ela já pode ser cumprida, ela não está sujeita a nenhuma condição, a nenhum termo, a nenhuma condição, a nenhum termo. Ela precisa estar devidamente exigível, ela precisa estar vencida para ser exigível, tá? A obrigação ela precisa estar vencida para ser exigível. Dica para a prova. Todo título executivo extrajudicial precisa consubstanciar uma obrigação certa, líquida e exigível. Não existe liquidação de sentença de título executivo extrajudicial, tá? Não existe liquidação de sentença de título executivo extrajudicial. Só existe liquidação de sentença de título executivo judicial de obrigação de pagar quantia. Só existe liquidação de sentença de obrigação de título executivo judicial que consubstancia uma obrigação de pagar quantia, tá? Guardem essa informação para a colegiada de vocês, porque é muito importante, faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Thaisa, e se o título executivo extrajudicial não tiver uma obrigação certa, líquida e exigível, tiver uma obrigação, por exemplo, que carece de liquidez? Essa obrigação, esse título, ele pode fundamentar uma execução? Não, porque está faltando um requisito da obrigação, que é a liquidez. Vai faltar aí um requisito mínimo, tá? Para se poder ajuizar a execução, ok? Não existe liquidez, não existe liquidação de sentença de título executivo extrajudicial, tá? Lembrando que a liquidez, gente, ela varia conforme a obrigação. Mas como eu disse para vocês, a liquidez ela é mais fácil de ser visualizada nas obrigações de pagar quantia, tá? Mas a liquidez ela varia conforme conforme a obrigação, conforme a natureza da obrigação. É uma obrigação de fazer? Então você tem que definir exatamente o que é o fazer, o que vai ser esse fazer no título executivo. Exemplo, contratei o Joãozinho para pintar todas as paredes da minha casa. A área externa, a área interna, todas as paredes da minha casa. Ao todo são tantas paredes que o Joãozinho tem que pintar. Isso é a liquidez de uma obrigação de fazer, tá? Então, a liquidez, ela varia conforme a obrigação, conforme a natureza da obrigação. Mas ela é mais comum, tá? Ela é mais comum de ser visualizada
e mais comum de ser citada quando a gente fala de uma obrigação de pagar quantia. Mas, lembrem-se, toda obrigação consubstanciada em um título executivo extrajudicial precisa ter liquidez, certeza e exigibilidade. Ah, Thaís, e as obrigações consubstanciadas em um título executivo judicial? Gente, as obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa consubstanciadas em títulos executivos judiciais necessariamente precisam ser certas, líquidas e exigíveis, porque só existe liquidação de sentença de obrigação de pagar quantia, tá? De obrigação de pagar quantia. Aí, voltando aqui à questão, depois de ter relembrado isso aí pra vocês. Voltando aqui à questão. O que diz o item? O item D, né? Continua na leitura. Sendo a liquidez da obrigação um requisito de admissibilidade das demandas executórias e, mesmo no âmbito dos títulos executivos judiciais, não se admite a liquidação de obrigação se a sentença não declarar o valor expressamente. Falso, né? Existe aí a possibilidade, quando a obrigação ela não está líquida no título executivo judicial, existe a possibilidade de se instaurar o que a gente chama de fase de liquidação de sentença, que é uma fase intermediária, né, entre o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. Antes do cumprimento de sentença, eu tenho a fase de liquidação de sentença. Em determinados casos, não é toda vida que vai ter essa liquidação de sentença, em determinados casos, é quando a obrigação de pagar, o juiz ele reconhece que a pessoa ela tem que pagar, tem que indenizar o fulaninho de tal, mas naquele momento que ele sentencia, ele não tem condições mínimas de dizer quanto é que o fulaninho de tal tem que pagar para o autor da ação, quanto é que o réu tem que pagar para o autor da ação. Aí, ele arbitra em sentença, ele joga para outro momento, ele arbitra que o valor, a apuração do valor devido, do valor indenizatório devido, vai ser apurado em sede de liquidação de sentença, tá? Então, o item D está incorreto aí. Qual é o item certo, então? O item certo é o item A. O item A está todo correto, tá? Que diz assim: a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título executivo. Gente, simples operações aritméticas são aquelas operações matemáticas que a gente consegue fazer de plano, né? Sem muitas enrolações. É uma soma, é uma subtração, é uma multiplicação, é uma divisão que qualquer pessoa mediana consegue fazer, tá certo? Nós aqui, operadores do direito, conseguimos fazer. Nós não precisamos de um auxílio de um perito, de um contador para realizar o cálculo, tá? Isso não retira a liquidez da obrigação. Exemplo, no meu título executivo judicial, o juiz condenou que o fulaninho de tal tinha que pagar a Thaísa R$10.000 a títulos de danos morais e R$10.000 a títulos de danos materiais. Perceba que ele não disse que o Joãozinho, que o fulaninho de tal, tinha que me pagar R$20.000. Ele disse que tinha que me pagar 10.000 a títulos de danos morais e 10.000 a títulos de danos materiais. Mas ele não disse que 10 mais 10.000 é R$20.000. Isso, apesar dele não ter dito que ao todo o Joãozinho, o fulaninho de tal, tem que me pagar R$20.000, isso retira a liquidez da obrigação? Não. Então, a necessidade de simples cálculos, operações aritméticas, não retira a liquidez da obrigação. Nesse exemplo que eu dei para vocês, a gente conseguia realizar uma simples somatória e saber que o fulaninho de tal tinha que me dar, na verdade, me indenizar em R$20.000. Tá? Porque 10.000 mais 10.000 é R$20.000. Então, a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título executivo. Então, o item A é o item correto. Vixe, peraí. Item A é o item correto, certo? Item A é o item correto. Item A.
Prosseguindo. E quarta questão. A quarta questão, gente, eu detestei essa questão quando eu vi na prova, tá? Eu detestei essa questão. Por quê? Porque essa questão aqui, ela é letra de lei, e é aquela letra de lei que, se você não tiver lido o código minuciosamente, tá? Você erraria facilmente essa questão. Vou explicar o porquê. Ele quer, a questão aqui que é o item falso, tá? Que é o item falso. Tá? Então, diz assim: de acordo com o capítulo do Código de Processo Civil, que trata da responsabilidade patrimonial, marque o item falso. Marque o item falso, que é o item falso, certo? Item A. Vou ler de baixo pra cima, na verdade. Item D. São sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação rei persecutória. Do sócio, nos termos da lei, do devedor, ainda que em poder de terceiros, do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores e do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Gente, aqui ele juntou o artigo 790 e os seus respectivos incisos e colocou tudo no item só. Olha o que diz aqui, peraí, deixa eu mostrar para vocês o artigo 790. São sujeitos à execução. Quais são os bens que são sujeitos à execução, né? O 789, ele traz genericamente isso, que diz que o devedor, né, ele responde com todos os seus bens presentes e futuros no cumprimento de suas obrigações. Aí o 790, ele vai dizer que são sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação rei persecutória, do sócio nos termos da lei, do devedor, ainda que em poder de terceiros, né? Lembrem-se que mesmo que um bem do devedor esteja em poder de terceiros, né, e não nas mãos dele, aquele bem ele pode vir assim ser penhorado e expropriado para a satisfação do crédito. Do cônjuge ou companheiro, nos casos em que os seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, que é aquelas dívidas contraídas em favor da família, de ambos os cônjuges, e aí, apesar de estar no nome de um só cônjuge, a obrigação foi assumida só por um cônjuge, mas em casos do crédito, né, satisfazer da dívida ter sido contraída em favor de ambos os cônjuges, em prol da família, aquele cônjuge que diretamente não contraiu a obrigação pode ter os seus bens próprios ou de sua meação respondendo aí pela dívida, mesmo não tendo sido esse cônjuge que tenha contraído diretamente a obrigação, tá? Mas pela dívida ter favorecido ambos os cônjuges em um aspecto familiar, aquele bem do outro cônjuge que não firmou a obrigação diretamente, mas foi beneficiado pelaquela dívida contraída, né? Os bens dele próprios e de sua meação também pode responder pela dívida, tá? Os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução, a gente estudou bem fraude à execução em sala de aula, tá? Então, bens alienados e gravados com ônus real em fraude à execução são bens que podem ser fisgados, que podem ser penhorados para satisfação do crédito, tá? Porque essas alienações e gravações com ônus real, nesses bens que são alienados, gravados em fraude à execução, são ineficazes, né? Essas alienações, elas são ineficazes. Então, o exequente, ele pode realizar o pedido de penhora daquele bem que foi alienado ou gravado com ônus real em fraude à execução, né? E as hipóteses de fraude à execução estão bem definidas no artigo 792 do Código de Processo Civil, tá? Inclusive tem aula no YouTube minha
sobre isso, ok? Também são sujeitos à execução os bens cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores, do responsável também nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Né? A gente estuda lá empresarial e também em consumidor que existe o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, né? Em que o objetivo, de maneira geral, tá? Isso é a maneira geral que a gente entende a desconsideração da personalidade jurídica. De maneira geral, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? É você pedir, é você querer atingir o patrimônio do sócio, né? Você querer atingir o patrimônio de quem está por trás da pessoa jurídica, em razão de um abuso da personalidade jurídica, por uma confusão patrimonial, certo? Que possa ali estar ocorrendo. Então, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, os bens do sócio, os bens do responsável são sujeitos sim à execução, tá? Então, o item D, ele juntou os 790 e seus respectivos incisos em um único item, tá? Então, você tinha que ler minuciosamente esse item aqui para conseguir fazer essa questão. O item A, o item D, ele está correto, tá? Então, não é o item que a gente tem que marcar, porque a questão que é o item falso. O item C e o item B. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Gente, exemplo de uma ação fundada em um direito real. Uma ação reivindicatória de propriedade. Digamos que X e Y estão discutindo uma determinada propriedade de um imóvel, tá? E aí, quem tá com a posse do bem? Quem é que tá com a posse do bem? O X tá com a posse do bem. Aí o Y, que entrou com a ação em face de X, porque ele diz, não é o X que é proprietário do bem, eu sou o proprietário do bem. Aí o Y pega e registra e averba no registro público do imóvel que existe uma ação fundada em direito real. Qual é o direito real aqui que está sendo discutido? O direito à propriedade, né? O direito de propriedade. O X diz que é proprietário, o Y diz que é proprietário. Aí o Y, o autor da ação, ele averba no registro público do bem, tá? Ele averba no registro público do bem a pendência do processo. Ele diz que existe uma ação fundada em direito real que tramita contra o fulano de tal, contra o X, né? Em relação àquele imóvel. A propriedade daquele imóvel está sendo discutida judicialmente, tá? Então, aqui, quando ele aliena ou onera, né, o bem, e essa alienação e essa oneração do bem, ela vai ser considerada fraude à execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Então, aqui está corretíssimo. Item B. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando tiver sido averbado no registro público do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Esse aqui também está correto, tá? É um dos incisos lá do 792. A alienação, a venda, a oneração de bem, a doação do bem, ela vai ser considerada fraude à execução quando o credor, né, ele averbar no respectivo registro público do bem, tá? No respectivo registro do bem, que existe uma ação que tramitou contra o réu, que é proprietário daquele bem, tá? E aquele bem no futuro pode vir a ser utilizado para satisfação do crédito. Ele faz uma hipoteca, ele registra uma hipoteca judiciária, tá? Ele averba no respectivo registro público do bem uma hipoteca judiciária. Ele pega a sentença
que aqui eu já tenho uma sentença. Ele pega a sentença e ele já se adianta, já pensando que o devedor não vai cumprir voluntariamente com a obrigação, ele pega aquela sentença antes de ajuizar o cumprimento de sentença, antes de requerer o cumprimento de sentença, ele pega aquela sentença, vai lá no registro público de um bem do devedor, tá? E averba uma hipoteca judiciária dizendo que aquele bem, em um futuro próximo, pode vir a servir para satisfação do crédito dele. Pode vir a ser penhorado e para a satisfação do crédito dele, certo? Então, o item B também está correto. Item A é o item falso. O item A, gente, ele tá falso por um simples detalhezinho. Que se você tivesse desatento aqui, você lia todos os itens e você não conseguiria encontrar qual é o item que está realmente incorreto, tá? O item A diz assim: se a execução tiver por objeto a obrigação de que seja sujeito passivo o proprietário de superfície ou o superficiário, responderá pela dívida exclusivamente o direito real do qual é titular o executado. Correto. Até aqui está correto. Recaindo a penhora ou outros atos de construção sobre a construção ou plantação no primeiro caso, ou exclusivamente sobre o terreno no segundo caso. Aqui, gente, é quando eu tenho um terreno, que sobre esse terreno incide um direito real de superfície, tá? Um terreno que está sujeito ao regime de superfície. E aí, eu tenho o proprietário do bem e eu tenho o superficiário, que é aquele que constrói em cima do terreno, é aquele que planta em cima do terreno. Então, eu tenho dois direitos reais. Em uma possível execução, em um possível cumprimento de sentença, eu vou analisar quem é que está sendo executado. É o proprietário do bem que está sendo executado ou é o superficiário que está sendo executado? É o proprietário, então eu posso penhorar o terreno. É o superficiário, então eu vou penhorar a construção, a plantação que está em cima do terreno. Então tem que separar os direitos. Mas o item, ele fala assim, ó: até executado, até aqui está correto. Até aqui está correto. Mas o item fala assim, que recairá, né, a penhora ou outros atos de construção sobre a construção ou a plantação no primeiro caso. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso aqui no exemplo é o proprietário. E não é, em uma possível ação de execução ou cumprimento de sentença, não é o proprietário, ele não vai, o bem do proprietário não vai responder, perdão, não é que a plantação ou a construção feita dentro do terreno, em cima do terreno, vai responder pela dívida do proprietário. Não. Quem responde pela dívida do proprietário em uma possível execução e penhora de bem sobre esse bem, tá? É o terreno do proprietário e não as plantações e construções aí que estejam em cima do terreno, tá? Aí ele trocou. Ele diz, ele tá todo correto o item, mas ele troca. Ele diz que no caso de execução contra o proprietário vai ser penhorado a plantação ou a construção e no caso do superficiário vai ser penhorado o terreno. Não, não é assim, tá? Aqui, gente, é um caso bem específico, porque não é todo o terreno, não é todo bem que vai ter um regime de superfície, que vai ter sobre ele um regime de superfície, né? Um direito real de superfície em cima daquele bem, ok? Então, é um caso bem singular, bem específico. Mas se você vê essa questão na prova, que pode vir a se repetir, né? Cuidado aí com esse item, tá certo? Então, continuando aqui. Então, o item que era para você marcar, no caso, era o item A, né? Porque é o item falso, certo? Então, o item A era o item que era para vocês marcarem. Quinta questão aqui para a gente encerrar o primeiro bloco. Quinta questão diz assim: como regra, o mesmo juízo que profere a sentença é também competente para processar o cumprimento. Todavia, essa regra admite exceções para atender às necessidades específicas de alguns títulos executivos judiciais.
assinarem a alternativa correta sobre competência na execução. Quando falar de competência na execução, gente, é o artigo 516 do CPC. Artigo 516 do CPC. Artigo 516 do CPC, que você precisa ir para a prova sabendo desse artigo, tá? Com o artigo 516 do CPC, você responderia essa questão. O 516 e os seus respectivos incisos e o seu parágrafo único, tá? Olha o que diz o item A. Em face da rigidez de competência, o juízo civil que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição será necessariamente o competente para o cumprimento de sentença, não havendo necessidade de alteração de competência. Gente, como regra, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é aquele que vai ser responsável por processar e julgar o cumprimento de sentença, tá? Quem constitui, o juízo que constitui o título executivo judicial, que dá o título executivo judicial para o autor da ação, é aquele que um futuro próximo, em caso de inadimplemento da obrigação, é que vai ser o responsável para processar e julgar o cumprimento de sentença. Certo? Então, o item A ele está incorreto. Item B. Em virtude do efeito substitutivo das decisões proferidas em recursos, o cumprimento de sentença efetuar-se perante os tribunais, quando estes reformarem a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. Falso, 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 falso. Por quê? Gente, o processo um dia ele pode chegar no STF, mas no dia que essa decisão transitar em julgado e houver um inadimplemento do que foi fixado na decisão final, essa decisão ela vai voltar lá para o primeiro grau de jurisdição e vai ser lá que vai ser executado o título executivo judicial, tá? Então, mesmo que um dia essa decisão transite julgado lá no STF, a decisão volta lá para o primeiro grau de jurisdição para ser processada e julgada, tá certo? Então, o item B está incorreto. Item C. O cumprimento de sentença efetuar-se perante os tribunais, nas causas de sua competência originária. Correto, até aqui. Mas, para garantir a maior efetividade à execução, o Código reconhece o direito do executado de optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Gente, regra, tá? Regra. Se a ação nasceu originariamente em um tribunal, é lá que vai ser processado e julgado o cumprimento de sentença. De novo, se a ação nasceu originariamente em um tribunal, é lá que vai ser processado e julgado o cumprimento de sentença. Tem exceção aqui, Thaisa? Não tem exceção aqui. O Código não previu exceção para essa situação. A ação originária no tribunal, cumprimento de sentença no tribunal, sem exceções. Agora, se o processo que a maioria dos casos, 99% dos casos, a ação nasce no primeiro grau de jurisdição em um juízo civil competente, é lá que vai ser processado e julgado a execução, o cumprimento de sentença, certo? Mas existem exceções a essa regra. Existe a possibilidade prevista pelo próprio Código de Processo Civil, no parágrafo único do 516, que diz exatamente o seguinte. Deixa eu pegar aqui. 516. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante os tribunais nas causas de sua competência originária, no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição e no juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral e de sentença estrangeira. E aqui vocês desconsiderem essa parte do Tribunal Marítimo, de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Por quê? Porque isso aqui era um título executivo judicial previsto
no 515 aqui, era o inciso 10 do 515, mas o acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, a possibilidade dele ser um título executivo judicial, previsto aqui no Código de Processo Civil, foi vetado, tá? Então, essa parte aqui do acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, vocês risquem, é como se não existisse isso daqui, tá? Leio até sentença condenatória. Então, o cumprimento de sentença efetuar-se perante os tribunais nas causas de sua competência originária, no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, e aqui a maioria dos casos vai se enquadrar nessa hipótese aqui, e no juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral e de sentença estrangeira. Aqui parece ser redundante, né? Obviamente, Thaís, aqui vai ser no juízo civil competente. O código aqui, ele foi redundante. Sim, não, tá? Ele foi redundante. Sim, não. Por quê? Porque quando o código ele diz que vai ser o cumprimento de sentença, ele vai se efetuar perante o juízo civil competente nos casos de sentença penal condenatória, sentença arbitral e sentença estrangeira, é porque quando eu tenho esses títulos aqui, quando eu tenho essas espécies de títulos aqui, ó, eu não tenho um processo civil anterior, um processo de conhecimento civil anterior, tá? São títulos executivos judiciais que não nascem em um juízo civil, né? A sentença arbitral, por exemplo, ela nem nasce dentro do Poder Judiciário. Ela advém do juízo arbitral extrajudicial, tá? Do juízo arbitral extrajudicial, em um âmbito extrajudicial. Então, a gente vai observar o cumprimento de sentença aqui, da sentença penal condenatória, sentença arbitral e sentença estrangeira. Qual vai ser o juízo civil competente? Vai ser o juízo em que se daria, né? É o juízo em que se daria seria aquele juízo responsável, hipoteticamente, por processar e julgar uma ação de conhecimento envolvendo as partes, tá? Seria um juízo civil competente para processar e julgar em uma ação de conhecimento as partes que estão litigando, ok? Então, vai ser observado as regras de competência geral prevista no Código de Processo Civil, na parte geral do Código de Processo Civil, tá? Aí o Código de Processo Civil, nos incisos 2, inciso 2º e inciso 3º do 516, ele abre alguma exceção. A regra é que o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é que vai ser o responsável por processar e julgar o cumprimento de sentença. Mas o Código de Processo Civil, ele abriu exceções. Nas hipóteses do inciso 2º e 3º, o exequente, ele poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens dos sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, caso em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem, tá? Então, perceba que o código, ele traz a exceção para o inciso 2º e para o inciso 3º, né? Onde a competência, ela pode ser modificada por uma decisão do exequente, tá? No inciso 1º, não tem exceção. Se não tem exceção, se a causa ela nasceu originariamente no tribunal, necessariamente o cumprimento de sentença da decisão proveniente aí dessa causa que nasceu originariamente num tribunal vai ser processado e julgado no tribunal em que proferiu a decisão, certo? Então, esse é o artigo 516. O item correto aqui é o item... Cadê? O item D. Ai, não acredito, de novo. Peraí, deixa eu voltar aqui. É o item D que é o correto da quinta questão, né? Que diz: quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral e sentença estrangeira, em virtude da impossibilidade jurídica do processamento da execução jurisdicional cível no juízo que decidiu a causa, né? Porque não tem processo antes disso daqui, processo cível anteriores a essas decisões aqui, porque essas decisões elas foram proferidas em um juízo que não é um juízo cível, né? A sentença penal condenatória nasceu lá no juízo criminal. A sentença arbitral nem nasceu aqui dentro do Poder Judiciário.
e a sentença estrangeira nem no país nasceu em outro país, tá? Então, eu não tenho, perceba que eu não tenho um processo anterior. Eu não tenho um processo anterior ao cumprimento de sentença, tá? Então, vai ser processado e julgado no juízo civil competente o cumprimento de sentença, observando, claro, as regras gerais de competência da parte geral do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença da sentença penal condenatória, da sentença estrangeira e da sentença arbitral, tá? Então, o item correto é o item D, certo? Item correto é o item D. Todos esses itens aqui estão incorretos. Vou dar uma pausa e já já eu posto outro vídeo para vocês, tá certo?